Câmara dos Deputados leva a votação do Corona Voucher ao plenário. Governo catarinense publica plano de retomada das atividades. Isso você vê hoje na edição especial número 15 do Exato Contabilidade News. Olá, eu sou Jonathan Fernandes e esse é o canal do Exato Contabilidade e Consultoria. Nós ajudamos empresas a estarem em dia com o fisco, a evitar dores de cabeças com processos trabalhistas e tributários e negócios a se organizarem do ponto de vista financeiro e estrutural. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2020 e essa é a edição número 15, uma edição especial do Exato Contabilidade News, que é a sua porção de notícias do universo contábil e empresarial. Eu estou aqui para contar algumas movimentações que nós estamos tendo por conta do coronavírus em toda a comunidade empresarial. E se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, você pode fazer isso, aproveitar agora, porque aqui você vai aprender a saber as leis que estão ou vão entrar em vigor, que podem interferir nos seus negócios. Você vai conhecer as minhas dicas de negócios que podem realmente transformar a sua empresa e vai descobrir técnicas e atitudes que vão mudar a sua forma de enxergar, de ver e administrar o seu negócio. Então, se você gostou dessa nossa ideia, aperta aí no botão, clica no sininho e se inscreve. Olha, antes de eu começar a soltar as notícias, é importante eu citar algumas coisas. A primeira é que existem muitos sites de notícias, deputados publicando nas redes sociais, recortes, de fala do presidente ou de fala do governador. Nesse momento eu quero esclarecer uma coisa. Quando os governantes apenas falam, seja na TV ou na internet, não tem validade ainda. É preciso que essa fala se torne oficial por meio de uma lei, por meio de um decreto, ou de uma portaria, ou de uma medida provisória, como foi o caso do presidente na MP que trata dos assuntos trabalhistas aí nessa semana. E é importante eu falar também outra coisa, que a fonte mais importante para você ter certeza do que está acontecendo é você ler. A leitura de documentos confiáveis que você consegue nos sites do governo é a única garantia que nós temos que nós não vamos ser enganados por fake news ou alguma interpretação errada. E acredite numa coisa, antes de eu passar qualquer notícia aqui nesses vídeos, eu estou recorrendo a esses sites com fontes muito seguras para não te passar nenhuma informação equivocada. Entendido? Inclusive, se você quer ter mais notícias importantes sobre o comportamento do governo quanto ao coronavírus e as medidas para salvar o seu negócio, eu deixei aqui no card, aqui em cima, vai passar aqui, a nossa playlist especial. Dá uma olhada, dá uma olhada lá que você vai entender o que eu estou falando e as notícias que nós separamos para você. Olha, a Câmara dos Deputados levou a votação do Corona Voucher ao plenário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia anunciado na semana passada a concessão de um benefício para profissionais que não são empregados formalmente. Na coletiva, o ministro, considerado aí o posto Ipiranga do presidente Bolsonaro, citou o valor de R$ 200. O benefício foi popularmente batizado de Corona Voucher e foi falado apenas que o cidadão iria receber em algum banco público 3 ou 4 parcelas no valor que, segundo ele, era equivalente então a 2 cestas básicas. Ontem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o pagamento no valor de R$ 600 para pessoas de baixa renda. Na primeira versão, o valor era de 500, mas com algumas negociações com o líder do governo na Câmara dos Deputados, aí então o Poder Executivo, por esse líder do governo na Câmara, aceitou o aumento para R$ 600. Além de prever que, enquanto durar a epidemia, o Poder Executivo pode prorrogar o pagamento desse auxílio. Então, a princípio, não serão só 3 ou 4 parcelas, mas sim, enquanto durar a pandemia, esse pagamento poderá ser mantido, a princípio 3 parcelas, mas pode ser mantido por mais tempo. O projeto prevê também que para mães que são chefe de família, o recebimento de 2 cotas cumulativas, totalizando R$ 1.200. Uma outra parte interessante é que possibilitou o desconto na guia do INSS para aqueles 15 primeiros dias de afastamento dos empregados que foram infectados pelo coronavírus. Em qualquer doença, quando o empregado tem que se afastar, a empresa paga os seus 15 primeiros dias de afastamento. Nesse caso, o INSS vai pagar os 30, 15 por desconto de guia e os demais 15 por auxílio doença do INSS.
Para ter acesso a esse auxílio de R$ 600, a pessoa deve cumprir ao mesmo tempo os seguintes requisitos que vai passar aí na sua tela. Ser maior que 18 anos de idade, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. A renda familiar mensal per capita por pessoas de até meio salário mínimo ou uma renda familiar mensal total, que é tudo que a família recebe, e de até 3 salários mínimos, que hoje daria o total de R$ 3.135. Além de não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70, ou seja, a pessoa tem que ter sido isenta do imposto de renda. Olha só, essas condições que eu falei agora, o candidato precisa assinalar todas. Todos os requisitos têm que ser preenchidos. Mas além de atingir todas essas que eu falei agora, ela vai precisar atingir apenas um requisito dessas que vão vir agora na sua tela. Uma condição dessas tem que atender para ter direito ao benefício. E pode ser exercer atividade na condição de microempreendedor individual MEI, ou ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência, por guia de carnê, autônomo, alguma coisa, ou ser trabalhador informal inscrito no cadastro único, ou ainda ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020. E é importante falar, se a pessoa deixar de cumprir as condições que nós citamos agora, o auxílio vai deixar de ser pago automaticamente. Para fazer essa verificação necessária, os órgãos federais vão fazer, como eles sempre fazem para outros assuntos, trocas de informações constantes na sua base de dados. É importante dizer que será permitido 2 pessoas de uma mesma família acumular benefícios, por exemplo, uma do auxílio emergencial e um do Bolsa Família. Se o auxílio emergencial for maior do que o valor do Bolsa Família, a pessoa pode sim fazer a opção de receber o auxílio e deixar o Bolsa Família de lado por esse tempo. Segundo o projeto, o auxílio emergencial será pago por bancos públicos federais por meio de uma conta do tipo Poupança Social Digital. Essa conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com dispensa da apresentação de documentos e isenção das tarifas de manutenção. O usuário poderá fazer ao menos uma transferência eletrônica de dinheiro por mês, sem custos, para uma conta bancária mantida em qualquer outra instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central. A conta pode ser a mesma já usada para pagar recursos de programas sociais governamentais, como o PIS/PASEP e Fundo de Garantia, mas não pode, de jeito nenhum, permitir emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação. Olha, e outra coisa que é fundamental falar nesse momento é que o projeto só foi aprovado na Câmara e ainda segue para o Senado para ser votado, virar lei e assim ser colocado em prática. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que os pagamentos já se iniciem em abril. Vamos torcer então para que sim esses pagamentos se iniciem em abril, tá bom? O governo catarinense anuncia plano de volta gradual das atividades econômicas com regras para garantir a segurança da população. O governador Carlos Moisés anunciou nessa quinta, dia 26, ontem, a retomada parcial das atividades não essenciais em Santa Catarina a partir da próxima semana. Segundo o chefe do Executivo Estadual, a ação faz parte do plano estratégico para a retomada das atividades econômicas em Santa Catarina e será publicada num decreto especial prometido para hoje, sexta-feira, dia 27. O governador salientou que a orientação do Estado é que sim, as pessoas permaneçam em casa e a abertura parcial desses comércios e atividades não essenciais vai ocorrer com regramento, com o objetivo de preservar a saúde da população catarinense. Segundo o governador, precisamos promover a convivência dos catarinenses com a pandemia da Covid-19, conciliando as vertentes de convívio social, da preservação da vida das pessoas e da atividade econômica. Isso quer dizer que nós pesamos as duas coisas e estamos fazendo gradativamente um plano para que as pessoas possam voltar ao convívio social de forma segura. Esse é o grande objetivo. O plano de volta das atividades do governo vão seguir conforme vai passar aí na sua tela agora. As agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito poderão abrir a partir de segunda-feira, dia 30, para atender exclusivamente pessoas que necessitem de serviços bancários presenciais.
A partir de quarta, dia 1º, também estão liberados as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shoppings, bares, restaurantes e comércio em geral. As atividades do setor hoteleiro, atividades de construção civil, escritório e prestação de serviços em gerais, centros de distribuição e depósito também estão liberados sem restrições. A partir de quarta-feira, dia 1º, os serviços autônomos, domésticos e os prestados por profissionais liberais. Olha, e para funcionar, os estabelecimentos precisarão respeitar algumas regras que tem nesse plano de ação. Vamos lá, elas. Para estabelecimentos com permissão de atendimento ao público e entrada de pessoas, vai ser seguido essas normas aqui. Limitação de entrada de pessoas em 50% da capacidade pública do estabelecimento, podendo esse estabelecer regras ainda maiores, mais restritivas. Controle de acesso e marcação de lugares reservados aos clientes, bem como controle da área externa do estabelecimento, respeitando as boas práticas e a distância mínima de 1,5 m entre cada pessoa. A priorização do afastamento sem prejuízo de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos e gestantes, priorização de trabalho remoto para setores administrativos e adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde do trabalho, necessárias a evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público. Utilização de veículos de fretamento de transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo então limitada a 50% da capacidade dos passageiros sentados. Boas notícias, né, para toda a economia catarinense, que deve sim continuar se cuidando com o contágio da pandemia, mas não pode parar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar todo esse plano do governo do estado gradual para a retomada das atividades. Está no arquivo PDF de 10 páginas, muito bem redigido e com uma linguagem bem clara. Olha, essa foi a 15ª edição do Exato Contabilidade News, a sua porção de notícias do universo contábil e empresarial. O que nós queremos é manter você bem informado, ciente dos acontecimentos que podem afetar sua empresa, seu caixa e sua forma de administrar o seu negócio. Nesse tempo onde as notícias falsas e verdadeiras estão chovendo para todos os negócios, nós podemos voltar a qualquer momento para te falar somente coisas certas para você agir com segurança. Se você precisar ter contato comigo e com a equipe do Exato Contabilidade, eu deixei todos os links do nosso WhatsApp e as redes sociais que vão passar aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Você pode contar conosco. Um abraço, sucesso e a gente pode voltar logo com mais notícias e informações sobre esse ou outros assuntos para a sua empresa. Um abraço, sucesso, saúde para todo mundo. Por favor, cuide-se bem, se for preciso, fique em casa. Até o próximo vídeo. Tchau!